Olá, pessoal. Estamos aqui, então, em mais uma aula. O objetivo dessa aula aqui é apresentar tópicos especiais sobre medidas de dispersão. Então, eu vou aqui apresentar para vocês o seguinte. Isso aqui é uma curva de distribuição normal. Nós temos um histograma, né? O histograma aqui, essa distribuição entre 150, 154, 154, 158, 62, 166, 170 e 174. Ela está relacionada isso aqui apresentando o nosso histograma. O polígono de frequência são esses tracejados em forma de polígono, certo? Esses tracejados que pegam os pontos médios no histograma, certo? E você observa que o histograma, o polígono de frequência, eles apresentam, na verdade, é o desenho de uma distribuição normal, uma tendência que existe de centro, com média, mediana e módulo, e o espalhamento em torno da média, com o desvio padrão, a variância, ou seja, a distância média. Então, nesse sentido, o que nós estamos estudando nesse momento de aula é medidas de dispersão. Então, variação ou dispersão é o grau com que os dados numéricos tendem a se espalhar em torno de um valor médio, ou seja, medidas de dispersão são indicadores do grau de variabilidade demonstrada pelos indivíduos em torno das médias de tendência central. Okay? Aqui, então, a nossa variância e desvio padrão, elas são as medidas de dispersão de espalhamento em relação ao valor médio. São medidas quantitativas para expressar o quanto os elementos distam, ou seja, se distanciam da sua média. Por exemplo, peso médio de passageiros de um Boeing, peso médio em um transatlântico, um metrô, né? Um trem-bala, ele vai carregar competidores, pessoas, passageiros, tudo quanto é tipo de passageiros são carregados e cargas. Você precisa analisar o peso médio e verificar se há um suporte do veículo, do transporte que carrega, baseado nesse peso médio, analisando também os desvios padrões, as variâncias em torno dessa média. A média, o peso médio é de passageiros de um voo comercial ou de um voo, né, que tem objetivo apenas turístico, enfim. Aí você precisa verificar o peso de crianças, jovens, adolescentes, peso médio de uma criança, todos esses pesos médios. Né? O peso pode ser parecido, às vezes o peso médio é o mesmo, mas a dispersão em torno da média não é. Então, o que nós precisamos verificar? Então, é analisar essa diferença. Essa diferença é importante, né? Aqui nós temos, por exemplo, o velo, a variância, representado pelo velo. Aqui é igual a sigma, aí entre parênteses, né, está xi menos mi, representando, então, a média, o número, o valor que estamos analisando menos a média, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Quando nós estamos fazendo aqui a representação, na verdade, demonstrando a fórmula com n menos 1, variável, o número de elementos seguidos menos 1. Desvio padrão, o nosso sigma. Nosso sigma, na verdade, o desvio padrão, o que ele é? A raiz quadrada da variância. É a raiz quadrada de tudo isso aqui. Ó. Tudo que está aí. Ó. Observa tudo que está aí. Menos o quê? Esse 1 aqui. Ó. Menos 1. Beleza, pessoal? Então, o que nós vemos aqui? A representação do desvio padrão pode ser feito assim, ó. Desvio padrão, sigma é igual a raiz quadrada da variância, o velho. Ou o sigma ao quadrado é igual a velho, variância, né? De outra maneira, você poderia pegar e jogar essa raiz quadrada para o outro lado, quando vai para o outro lado, para o primeiro membro, vira a raiz, quando a raiz quadrada, né, ela vira sigma ao quadrado, uma potência. Quando se trata de toda a população, alguns autores usam n no lugar de n menos 1. Então, você tem toda a população, você consegue analisar toda a população, então você tem o seu n. Você não tem toda a população, é n menos 1. Então, variância é a média do desvio quadrático, isso que é a variância. Variância é o somatório dos quadrados das diferenças das observações, que é a média aritmética delas dividida pelo número de observações. É isso que é a nossa variância, pessoal. Tá? Então, nós estamos falando que é o somatório dos quadrados das diferenças das observações. Observa aqui, nós temos duas notas. Observe as notas de dois irmãos e compare as suas médias.
nós temos aqui o irmão, o Keilo e a Kelly. As disciplinas deles, né, o desempenho escolar deles, nós podemos analisar pelas seguintes matérias: português, matemática, inglês, história, geografia e o total aqui. Então, português, Keilo tirou 4, a Kelly 6. Matemática, Keilo tirou 6 e a Kelly 7. Inglês, 9 e 8. História, Keilo tirou 7 e a Kelly 5. E geografia, 5 e 5. Então, totaliza 31. Ou seja, 31 é o somatório das duas notas, do total de todas as notas de todas as matérias dos dois alunos. Curiosamente, então, nós vemos que a média é igual. Você pegou todos os valores, 4, 6, 9, 7, 5, do aluno Keilo, e você somou aqui, ó, na soma, por 5, dividido por 5, que é o número de elementos, dá 6,2. A média da Kelly é 6, 7, 8, 5, 5. Dividir por 5, 6,2. Você identificou alguma modificação na média? Qual a diferença que você notou na média? Nenhuma, correto? Por quê? Eu pergunto. Porque as médias são iguais. A média do aluno Keilo é 6,2. A média da aluna Kelly é 6,2. Olha só, as duas médias são iguais. Correto? Então, nós falamos então o seguinte, que variância é o desvio quadrático. É a média do desvio quadrático. Nós falamos que variância é o somatório dos quadrados da diferença das observações. E a média aritmética dela é dividida pelo número de observações. Dessa maneira, observe a variância do primeiro aluno, Keilo, e compare a sua média. Olha as matérias. Está aqui, Keilo, as notas deles, dá 6,2. A nota menos a média, você pegou a nota, ó, 4, 6, 9, 7, 5. Certo? Deu 6,2. A média, então, aqui, ó, a média, se você nós somando deu 6,2, você vai subtrair pela média. A nota menos a média. Na primeira disciplina, português, a diferença deu um número negativo, menos 2,2. A segunda diferença, em matemática, deu menos 0,2. A outra diferença em inglês, 9 menos 6,2 deu 2,80. A outra diferença que é em história, 7 menos 6,2 deu 0,80. Geografia, 5 menos 6,2 deu menos 1,2. Somando tudo, deu o quê? 0. Exatamente para não zerar, quando você somar todos esses valores, né, resultado da diferença, da média, você eleva esses valores ao quadrado. A média do quadrado da diferença é 4,84 na primeira, em português. Quando você elevou menos 2,2 ao quadrado, você saiu... todo número elevado ao quadrado, então ele vai dar um número positivo. Base negativa expoente par dá positivo. 4,84, segundo 0,04. A outra observação, 2,80 elevado ao quadrado, a média do quadrado da diferença, 7,84. 0,80, 0,64. Um número negativo, 1,2 negativo, um número positivo. Tá? Então, agora, pessoal, o que acontece? Somando todos esses valores aqui e dividindo pelo número de observações, seja 5, deu 2,96, ou seja, esta é a variância. A média do quadrado das diferenças do primeiro aluno a média do quadrado das diferenças é você pegar todos os valores que foram elevados ao quadrado e dividir por 5, que são as 5 matérias. Então, nós temos, esse aqui é o valor da média, né? Então, tem 14,80 dividido por 5. 2,96. A média do quadrado das diferenças, ou seja, a minha variância é de 2,96. Tá. Esse foi o roteiro para a nossa variância. Observe o roteiro, então, para o cálculo da variância. Você deve calcular a média da distribuição. Depois deve-se fazer o cálculo da diferença dos valores originais em relação à média. Depois deve-se elevar essas diferenças ao quadrado e recalcular a média. Nesse caso, ao elevar o referido valor ao quadrado, podemos ter uma visão distorcida do quanto as notas dos alunos se afastaram da sua média. Então, assim, para compensar essa distorção, é necessário tirar a raiz quadrada da variância. Por isso, nós dizemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, somatório de xi menos x médio ao quadrado, dividido pelo número de observações. Observe que xi é o meu valor individual, x barra é a minha média dos valores e n é o número de observações. Então, destarte o desvio padrão do aluno Keilo
foi de 1,72. Desvio padrão, ó. Você levou a raiz quadrada da variância, 2,46 a variância, 1,72, então, é o meu desvio padrão do aluno Keylon. Agora vamos calcular da aluna Kelly. Observe a variância da aluna, né? Compare com a sua média. Nós temos aqui que a média dos valores das notas das disciplinas português, matemática, inglês, história e geografia deu 6,2, igual ao do primeiro. Então, a gente tem a média igual. As médias são iguais, né? Então, as notas menos a sua média, a primeira diferença do valor médio deu menos 0,2, ou seja, menos 0,2 é o quanto se afasta da média do lado dos números negativos, né? Se você for considerar uma curva normal. 7 menos 6,2, 0,80. 8 menos 6,2, 20 é 1,80. Aqui 0,80, 1,80. 5 menos 6,2, então, deu aqui junto menos 1,20, duas vezes, ó, negativo. Menos 1,20. Ou seja, um número negativo, né? Então, elevando esse valor, você observa que se somar, quando você somar esses valores todinhos, vai dar zero. Curiosamente, dá zero de novo. Então, o que acontece? Você, para não zerar, você eleva ao quadrado. Você elevou ao quadrado, a média do quadrado da diferença dá 0,04. O outro deu 0,64. Em inglês, deu 3,24. 1,80 elevado ao quadrado, 3,24. Menos 1,20 elevou ao quadrado, deu deu 1,44 positivo nesses dois valores. Somou todos esses valores aqui, a média do quadrado das diferenças, dividiu por 5, que é o número de matérias, deu 1,36. Então, minha variância é 1,36. Certo? Então, você tem aqui, 6,2 é a média, o valor médio, a média. As diferenças negativas estão para cá, as diferenças positivas estão para esse lado, ok? A média do quadrado da diferença do aluno é 0,04, 0,64, mais 3,24, mais 1,44, mais 1,44. Você somou tudo isso aqui, deu 6,80. Dividiu por quanto? Por 5, que é o número de disciplinas. Foi igual a 1,36. Então, a média do quadrado da diferença, a variância, é de 1,36. Opa, só que agora eu tenho minha variância, né? Eu vou calcular meu desvio padrão, né? Então, nesse momento aqui, eu pego a minha variância e calculo o desvio padrão. Então, tendo aqui da aluna, né? Da aluna Kelly, nesse momento aqui. Eu vou calcular, então, eu calculei a variância, agora eu quero fazer o quê? Calcular o desvio padrão. Qual, então, o que eu devo fazer para calcular o desvio padrão? Eu sei que o meu desvio padrão é raiz quadrada da variância, então eu vou pegar 1,36, que é a minha variância, tiro a raiz quadrada, faço a raiz quadrada, vai ser aproximadamente igual a 1,17. Né? 1,17, então, é o meu desvio padrão. Agora vamos fazer as comparações aqui. O Keylon, o desvio padrão dele é de 1,72. Da aluna Kelly, né, o desvio padrão é de 1,17. Qual é o que mais se desviou em relação à média? O Keylon. Então, nós vemos que o primeiro aluno ele se desviou da média, né, mais do que a primeira aluna. O que nós concluímos com isso? Em relação à aluna, quer dizer, Kelly, né? Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que, embora a média seja igual, eles tenham médias iguais, ainda assim é possível analisar quem está melhor, tem melhor desempenho. O que tem um desvio padrão maior tem um desempenho pior. O que tem um desvio padrão menor, comparando os dois desvios padrões, tem um desempenho melhor, então, nessa comparação. Então, é isso. Obrigado aí por esse momento de aula. Foi bom aí. Muito obrigado por tudo. Valeu.